Texto é Isaías 55, versículo 6. Aleluia, feliz por estar na casa do Senhor, feliz por estar com você. O melhor lugar é aqui, e as melhores pessoas estão aqui nessa noite. E isso é tão bom ver você na presença de Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. O ímpio deve deixar o seu caminho, o homem mau os seus pensamentos, voltar-se para o Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém. Ore comigo. Pai, na tua presença nós estamos, Senhor, e uma vez mais vamos meditar na tua palavra, que é o alimento para a nossa alma. Que através da palavra nós venhamos compreender a tua vontade, viver o teu propósito e andar diante de ti com alegria e ver o teu cuidado a cada dia na nossa vida. Tens liberdade em nós, tens liberdade nesta noite, e que essa palavra encontre guarida em corações desejosos de serem abençoados por ti. Assim nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Esteja sentado. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Deus colocou essa palavra no meu coração. Eu já preguei ela aqui uma vez, acho, ou duas vezes, mas de uma maneira especial o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração desde ontem, quando a gente começa a se preocupar para ministrar a palavra e o que vamos pregar, e me veio muito claro ao coração sobre o caminho que Deus tem, o pensamento que Deus tem para nós. É tão interessante que nós temos um pensamento acerca de nós mesmos. O mundo e as pessoas que andam ao redor de nós têm outro pensamento acerca de nós. E Deus tem outro pensamento acerca de nós. A gente traça um caminho, projeta um caminho. As pessoas projetam alguns caminhos para nós. E como é fácil cuidar da vida dos outros ou tentar direcionar a vida dos outros. E quantas pessoas tentam direcionar o nosso caminho. Mas Deus tem um caminho para a nossa existência. E isso tocou muito forte o meu coração desde ontem, porque qual é o caminho que nós estamos seguindo? Estamos seguindo um caminho para agradar os outros? Estamos andando pelo pensamento dos outros? Estamos seguindo o nosso próprio caminho, a nossa própria ideia, a nossa própria mente? Ou estamos seguindo o caminho do Senhor, os pensamentos do Senhor, a vontade do Senhor, o querer do Senhor para a nossa vida, para a glória do nome do Senhor nosso Deus? Nós precisamos mais do que nunca pedir que o que o profeta Isaías vai profetizar aqui venha acontecer na nossa vida. Ele vai dizer: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto Ele está perto. Se Ele profetiza desta maneira, Ele está dizendo que em algum momento nós vamos passar por alguma dificuldade, por algum problema em que Deus estará longe. Em algum momento nós vamos perder a presença de Deus. Em algum momento não será mais alcançado ou buscar ao Senhor. Seja por causa da nossa saúde, por causa do nosso entendimento, seja por causa das intempéries da vida, das situações em que nós enfrentamos no dia a dia, e aí a gente acaba se distanciando e não tem mais força para orar, para buscar, para ler, e você talvez não se percebeu disso, mas se o Espírito Santo não tocar em mim e você, não fortalecer a minha e a tua vida, nós em muitos momentos a gente passa um dia, 2 dias, 3 dias, sem buscar, sem orar, sem ler, sem estar perto do Senhor. As coisas da vida vão nos acercando e nos prejudicando e nos enrolando de uma maneira tão ruim que a gente passa um tempo e não tem comunhão com o Senhor. O escritor da carta aos Hebreus, ele diz no capítulo 12, no versículo de número 1,
Nós que estamos rodeados por um tão grande número de testemunhas, devemos correr com paciência a carreira que nos está proposta, deixando todo embaraço que tão de perto nos rodeia, e prosseguir para o alvo, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Isso é sinal que tem coisas que nos enrolam na vida, que nos afastam de buscar ao Senhor. Por isso, quando você, aleluia, que está na presença de Deus, está num culto como esse, você deve dobrar a tua atenção, redobrar o teu sentimento e dizer: eu vim buscar ao Senhor, eu vim adorar ao Senhor, eu vim me aproximar do Senhor, porque hoje Ele está perto de mim, porque hoje Ele está junto de mim, aleluia. Tem gente que, o líder Moisés vai dizer que no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 6, até o capítulo 8, quando ele refala, ele relembra todas as leis que Deus havia dado, ele vai terminar dizendo no capítulo 8 que a palavra de Deus, estas leis, estes mandamentos não estão longe de vocês, não estão do outro lado do mar para que não diga não posso buscar, não estão no céu para que não diga não tem como trazê-lo, não estão nas profundezas para dizer não tem jeito de nós termos, elas estão dentro de você, elas estão perto de você, elas estão juntos de você, e quando você busca ao Senhor, aleluia, Ele se revela para você de uma maneira especial e poderosa. O ministério terreno de Jesus, os 33 anos e alguns meses que Ele palmilhou sobre a terra, Ele sempre esteve perto, Ele sempre atendeu, enquanto Ele estava anunciando o evangelho do reino de Deus aqui na terra, aquele que se achegava a Ele, não importava a situação, Ele ia ao encontro, Ele ia resolver a situação, Ele ia solucionar o problema. Poderia ser paralítico, endemoniado, mendigo, cego, coxo, independente da situação, poderia ser a mulher mais pecadora, ou o homem mais pecador como Zaqueu. Ele diz: hoje eu vou mudar a tua história. Quando alguém busca ao Senhor, o Senhor vai ao encontro dele e opera um milagre, aleluia, na vida daquela pessoa. Todas as vezes que você buscar ao Senhor, Ele vai se revelar para você. Todas as vezes, independente do lugar que você estiver, da situação que você estiver passando, enquanto você estiver vivo, aleluia, que você clamar a Ele, Ele ouvirá do céu, atenderá o teu pedido, responderá a tua petição, resolverá o teu problema e dará alegria ao teu coração. Pastor, mas o senhor acabou de dizer que ele chegará um momento que não vai dar para buscar. É porque nós vamos endurecendo o coração, é porque a gente vai se enrolando com as coisas da vida, que já não somos mais sensíveis a ponto de crer que Ele é a única saída, que Ele é a única esperança, que Ele é a resposta para as nossas, aleluia, necessidades e problemas. E aí não será mais buscado, mas todas as vezes que você buscar, Ele tem um projeto maravilhoso para a tua vida. O verso vai dizer que o homem deve deixar o seu mau caminho, aleluia, deve buscar ao Senhor, deve clamar ao Senhor, deixar os seus maus pensamentos, e o Senhor se compadecerá dele. E aí vem o texto que eu quero frisar nesta noite: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Ah, como a gente pensa diferente de Deus, como a gente pensa diferente do que Ele pensa acerca de nós, como a gente não consegue ter a dimensão da grandeza de Deus e do poder de Deus, e a gente muitas vezes quer trazer Deus para uma esfera tão terrena e humana, que a gente acaba enclausurando, colocando Deus ali numa limitação tão grande, tão pequena, melhor, que aquilo vai prejudicar a nossa fé, e a vitória não vai chegar, porque os nossos pensamentos são menores do que os pensamentos do Senhor. Ele vai dizer: quão mais elevado está o céu do que a terra, assim estão os meus pensamentos mais alto do que os vossos pensamentos. A mente humana é tão pequena, tão frágil, tão
aleluia, incapaz de chegar perto do pensamento que Deus tem para o homem, do pensamento que Deus tem para conosco, porque a gente vai agindo da maneira racional, através da razão, através do nosso senso de responsabilidade e de equilíbrio natural das coisas, mas Deus, Ele é sobrenatural, Ele age muito mais além do que nós podemos pedir ou pensar, Ele responde, Ele cumpre, Ele faz, e Ele tem um projeto mais elevado para a nossa vida, aleluia. Já pensou, disse Paulo, aleluia, se a nossa vida fosse só esta vida terrena, se nós vivêssemos somente esta vida, quão miseráveis homens nós seríamos, se vivêssemos só aqui, se pensássemos só aqui, se limitássemos o nosso crer somente nas coisas que se veem com os olhos. Mas aí Deus, através do Espírito Santo, trabalha no meu e no teu coração. Quando a gente busca Ele, a gente ora, a gente clama, a gente lê, a gente recebe. E quando você recebe, você sai da oração ou da leitura da palavra, após ouvir Deus falar contigo, ou de um culto de domingo como esse, após Deus tocar no teu coração e falar ao teu coração, você sai dizendo: o Senhor tem algo melhor do que eu estava imaginando, o Senhor tem algo melhor do que eu estava projetando, o Senhor renovou a minha fé e a minha confiança, e eu posso crer no amanhã, eu posso crer que Ele fará milagres e maravilhas, aleluia. Jesus um dia estava em casa em Cafarnaum, como Ele está hoje aqui, aleluia, e a casa estava tão cheia que não cabia mais ninguém dentro da casa. Capítulo 2 de Marcos, ele vai registrar isso, e o Marcos vai registrar esse assunto tão importante, essa passagem tão maravilhosa. E a Bíblia diz que 4 amigos acharam um paralítico e quiseram levar para que Jesus tocasse e curasse, e não tem jeito de entrar na casa, a porta está cheia de gente, a casa está cheia de gente, ao redor da casa provavelmente tinha gente também, mas eles descobrem um jeito de colocar o paralítico na presença de Jesus, porque quando nós buscamos ao Senhor, algo acontece. Quando a gente vai ao encontro do Senhor, algo diferente vai acontecer. E aqueles 4 amigos acreditavam que se o paralítico estivesse na presença de Jesus, diante de Jesus, ele poderia ter uma solução para o seu problema. E eles abrem o telhado, descem o paralítico com cordas, numa esteira, numa maca, e colocam na frente de Jesus, aleluia. E quando Jesus olha para o paralítico, o pensamento dos amigos era para curar. O pensamento das pessoas que estavam ali: vamos ver o que ele vai fazer com o paralítico. E aí Jesus disse: filho, perdoados são os teus pecados. É tão extraordinário o que Jesus vai fazer com aquele moço, que vai chocar a vida de todos os que estavam dentro de casa. E alguns vão dizer: quem é esse que acha que pode perdoar pecados? Quem é esse que acha que pode dizer: perdoados são os teus pecados? Porque aí entra aquilo que eu falei, o que os outros pensam da gente, o que os outros pensam acerca de nós, o que nós pensamos e o que Jesus pensa. Aleluia. O paralítico só queria ser curado, os amigos só queriam ver a cura. Jesus queria um pouco mais. Jesus queria perdoar os pecados, Jesus queria restaurar a comunhão com o Pai. Jesus queria dar uma nova vida, além da vida física, uma vida eterna para aquele homem que estava moribundo em uma cama, paralítico há muitos anos. E aí quando Jesus olha para ele e diz: filho, perdoados são os teus pecados, tem gente pensando que não era desse jeito. Tem o paralítico dizendo: eu queria ser curado. Tem Jesus dizendo: eu quero fazer mais por você, aleluia. O meu pensamento é mais elevado do que o teu pensamento. E Jesus completa dizendo: aleluia, para que todos saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. A ti eu te digo: levanta e anda, toma o teu leito e vai para a tua casa, aleluia. Quantas vezes que você veio na igreja pensando em receber um milagre, e Deus só queria que você ouvisse uma palavra de renovo, para você crer no milagre. Quantas vezes você veio pensando que o pregador fulano de tal seria a resposta para a tua necessidade, através da revelação da palavra, através de uma profecia.
e não aconteceu, mas Deus de uma maneira especial trabalhou de outra maneira, para que você entendesse o projeto dele na tua vida, e você ainda permanece na presença do Senhor, porque nós temos uma maneira de pensar, aleluia. Se trouxesse aqui, ou talvez um grande pregador, e que Deus usa de maneira especial nas curas e libertação, talvez muitos enfermos entrariam por aquela porta, mas Deus escolheu essa noite. Talvez você veio para mais um culto, Deus escolheu esta noite para curar você, para restaurar você, porque o pensamento dele é mais elevado do que o teu pensamento. Não é quando eu quero, não é quando eu penso, é quando ele quer e quando ele pensa, aleluia, acerca da minha vida. Deus está interessado em cumprir na tua vida as promessas dele. Permita-te ser dirigido por ele, permita-te buscar a ele, permita-te, se necessário, desviar-se do mau caminho, permita-se necessário reconciliar-se com ele, pedir a misericórdia dele, permita-te, se necessário for, se aproximar dele, rasgar o teu coração, aleluia, quebrar o vaso para ungir o Senhor, mas abrir mão de tudo e dizer: eu quero a tua vontade a partir de hoje, eu não quero a minha vontade, aleluia. A gente estuda, a gente procura aprender nas melhores faculdades. O ser humano é assim, ele procura ter o melhor conhecimento. E uma vez eu ouvi um pastor dizendo que estudou para ter um anel no dedo, para dizer que era doutor em teologia, para sentar com os grandes teólogos e provar algumas coisas na Bíblia para eles. E tudo isso é importante, é necessário, mas o que mais é importante para mim e para você é buscar ao Senhor enquanto se pode achar, é entender o pensamento dele acerca de mim, é compreender o que ele pensa de mim e o que ele quer de mim, aleluia. Você já projetou a tua semana? Você já pensou como vai ser a tua semana? A gente projeta, aleluia, tem os dias especiais, dia 15, dia 20, dias de alguns compromissos e algumas responsabilidades para quem administra empresa, para quem cuida de empresa. Tem os dias específicos em que você vai receber e que você vai ter que pagar algumas coisas. Tem os dias específicos que você vai ter que ir fazer, talvez essa semana, mais um exame, mais uma consulta, mais uma ida ao médico. Talvez nessa semana você vai ter que enfrentar, aleluia, a mesa de um gerente para negociar alguma coisa que precisa ser negociado e já está no teu pensamento, mas o Senhor está dizendo, através da palavra de Deus nesta noite, o pensamento que Ele tem acerca de você é um pouco mais elevado do que o teu pensamento. Talvez você ache que não vai dar, acha que não vai ter jeito, acha que vai ser mais uma decepção na tua vida, mas Deus está dizendo: eu estou cuidando, eu estou velando e eu estou pensando algo maior acerca de você, aleluia. O profeta diz: os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Aleluia, Deus conhece o nosso futuro melhor do que nós. Volto a dizer, a gente projeta a semana, a gente projeta a viagem, projeta o mês, projeta o ano, mas Deus sabe o nosso futuro, aleluia, porque Ele já esteve lá, Ele já foi lá, Ele já está lá. Ele é o mesmo, aleluia, de ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele é o mesmo amanhã. Ele conhece o passado, o presente, o futuro. Ele sabe como que vai acontecer cada detalhe, e se eu buscar, Ele vai trabalhando para que as coisas encaminhem-se de uma maneira que Ele será glorificado na nossa vida e no nosso viver, aleluia. Já notou que não é difícil? Não precisa pagar promessa, não precisa fazer um monte de sacrifício, não precisa fazer, aleluia, qualquer outra penitência. É só você buscá-lo, é só você se aproximar dEle, é só você chegar perto dEle e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu não sei como é, não sei como vai ser, o Senhor está vendo como está a situação, e você colocar diante dEle, e Ele vai colocar no teu entendimento, no teu coração, na tua mente, aquilo que Ele está pensando e agindo em teu favor, e você vai poder compreender e viver o melhor que Deus tem aqui na terra. A maior guerra
se dá aqui na nossa mente. A maior guerra, a maior batalha se dá na mente de um homem, de uma mulher, que através dos olhos vê, através dos ouvidos ouve, e através do pensamento projeta, e pelo que vê e pelo que ouve, saem os projetos do coração. Porque quando eu vejo, às vezes eu vejo com limitações, às vezes você vê com limitações, e você olha e você diz assim, não tem jeito. Às vezes você ouve as notícias que estão acontecendo por aí, e você vai sendo limitado ao que você está ouvindo. As notícias e tudo que está acontecendo, os desastres, as guerras, as catástrofes, os dissabores da economia nacional e mundial vão tentar te prejudicar, e você vai criar uma imagem dentro da sua mente, dentro da sua cabeça, gerando uma guerra, dizendo que não tem mais jeito, dizendo que não adianta mais, dizendo que não tem mais saída. Os teus olhos vão ver o teu filho, vão ver o teu esposo, vão ver a tua esposa, você vai ouvir coisas acerca do teu filho, da tua esposa e do teu esposo, e você vai criando aquela guerra, vai permitindo-se criar aquela guerra no teu coração, na tua mente, no teu intelecto. Mas o Senhor está dizendo aqui, por mais que os teus pensamentos sejam pensamentos atrapalhados e perturbados, eu tenho um pensamento acerca de você, eu tenho um projeto acerca da tua vida, e o inimigo não vai te destruir, porque ele tem um caminho para te dar a vitória em meio à luta, em meio à prova, em meio às dificuldades da vida. Não te limite aos teus pensamentos, não te limite aos pensamentos que os outros têm acerca de você, não te limite aos pensamentos que estão dentro da tua mente e permeando o teu coração e te trazendo angústia, temor, medo, mas permita-te a pensar da maneira que o Senhor está pensando. Permita-te pensar baseado na promessa e na palavra de Deus, e você vai ver Deus agindo através da palavra, te dando a vitória que você precisa. E quando você consegue receber a plena confiança no teu coração, quando você consegue entender pela palavra que o pensamento que Deus tem para você é um pouquinho mais elevado, é um pouquinho mais alto, o caminho é mais plano, é um terreno extraordinário por onde você vai passar, ali o milagre começa a acontecer, o milagre começa a ser gerado, porque só vai acontecer quando eu acreditar, só vai acontecer quando o meu coração, a minha mente estiver preparada, aleluia, crendo somente no Senhor e na sua palavra. E mesmo contra todos os diagnósticos e todas as coisas desta terra, se eu crer, Ele vai agir em meu favor, Ele vai operar na minha vida. A incredulidade é gerada no nosso coração, através do nosso pensar, através dos nossos pensamentos. Quantas pessoas que não têm vitória na sua vida porque vivem uma vida de incredulidade, não conseguem crer, não consegue acreditar, não consegue confiar e depositar a confiança, aleluia, e acabam vivendo uma vida monótona, vivendo uma vida travada, vivendo uma vida que não tem, aleluia, desenvolvimento nenhum em todas as áreas, não vive um casamento feliz, não vive um relacionamento familiar feliz, não vive uma vida financeira abençoada, não vive uma saúde e desfrutando do cuidado de Deus na sua saúde, por causa da incredulidade, não consegue crer que Deus pode fazer o milagre, Deus pode cuidar de você, Deus pode fazer com aquilo que Ele projetou na tua vida acontecer. Permita-te acreditar que Ele peleja pelos seus escolhidos, e você é o escolhido dEle, aleluia. Você lembra de José? Aleluia, José teve os sonhos, os seus irmãos pensaram, seu pai pensou, ele pensou, mas Deus pensou. O José, 11º filho, o primeiro filho com Raquel, aleluia, não tinha condições nenhuma de sobressair na família, e por ser filho de Raquel, ele era odiado pelos 10, que eram filhos de Lia, e das servas de Lia e de Raquel. E está lá o José, ganha uma túnica
que era o pensamento do pai de sobressair o filho que era talvez rejeitado. Mas Deus tinha um pensamento um pouquinho mais elevado, imensamente mais elevado. Aquele que era para ser morto, aquele que era para ser devorado, aquele que era para ter a sua vida terminada lá na prisão, Deus o vai elevar de uma maneira especial e poderosa. O caminho que eles tinham para José era matá-lo, e Deus vai trabalhar através da vida de Simeão, de Judá melhor, dizendo que não era para matá-lo, para não ficar o sangue e vendê-lo aos midianitas, os ismaelitas. E aí eles vendem para os ismaelitas, e Deus vai traçando o caminho diferente da vida que José havia projetado. Deus vai traçando um caminho na vida de José diferente do que o pai dele havia sonhado para ele. Note bem a diferença e a dificuldade que um patriarca como Jacó, agora Israel, teria para colocar José como líder dos filhos, para liderar os filhos. E era uma das intenções de Jacó, ao dar a ele o auxílio na administração das coisas. Mas Deus tinha um caminho mais elevado para ele ser governador do Egito. Às vezes a gente fica limitado àquilo que os nossos pais projetaram, aquilo que a gente projetou para a gente mesmo, e esquece de: Senhor, eu estou livre, estou livre, estou livre. A gente cantou aqui hoje, para andar na tua presença e fazer a tua vontade, e seguir o teu caminho, andar segundo o teu propósito, andar segundo os teus desígnios, e fazer aquilo que agrada a ti. Porque quando eu e você abrimos mãos de nós mesmos, a gente vê as promessas de Deus se cumprindo. Há um texto extraordinário que Paulo vai relatar, dizendo: a vida que eu vivo, não vivo mais eu, mas é o Senhor Jesus que vive em mim. A vida que vivo, não vivo mais para mim mesmo, eu estou vivendo ela na fé no Filho de Deus. Então já não sou eu mais quem decide, não sou eu mais quem tomo decisões, não sou eu quem tomo partido, é Ele quem peleja, é Ele quem cuida, é Ele quem trabalha no meu viver para a glória do nome dEle. Aleluia. Quantas lutas são geradas no nosso coração e na nossa mente por a gente querer colocar o nosso pensamento em evidência, colocar a nossa vontade acima da vontade de Deus. Por que não dizer que há muitas famílias dilaceradas porque a esposa quer impor a vontade, o esposo quer impor a vontade, os filhos não aceitam a vontade, e acaba dando uma guerra muito grande, gerando muitas lutas. Mas quando o homem, a mulher, o jovem, a criança, o idoso, seja quem for, ele coloca a sua vida buscando ao Senhor acima de todas as coisas, buscando ao Senhor enquanto se pode achar, ele é abençoado na sua maneira de viver, e o nome de Deus é glorificado, e ele vai vendo dia após dia Deus cumprindo as promessas na vida dele. Eu marquei aqui para falar também sobre Raabe. Eu já vou encerrando, mais 5 minutinhos. Você lembra de Raabe? Raabe morava em Jericó, Raabe era prostituta em Jericó, Raabe tinha uma vida conturbada, deturpada, e talvez seus pais não aceitavam. Você entende a história de Raabe? Mas de repente um dia ela encontrou 2 espias que estavam na cidade, e o propósito do rei de Jericó era matar os espias, e ela esconde os espias dentro de casa. Aleluia. Às vezes uma ação que eu e você fizemos gera uma reação no mundo espiritual tão grande, gera uma reação na nossa existência tão grande, que faz com que eu e você sejamos abençoados pelo resto da nossa vida. Às vezes uma ação que a gente faz, aquela mulher abandonada pela sociedade, que não tinha valor algum, ela recebe os 2 moços, os 2 espias de Israel, acolhe, esconde eles, e de repente, depois de esconder, ela pede, e ela reconhece a autoridade de Deus. Ela diz: nós sabemos que o Deus de vocês está destruindo as nações, está destruindo os povos, e vai dar herança para vocês essa terra. Então eu quero fazer um acordo, eu quero me dobrar a este Deus, mas eu quero que vocês livrem a minha casa da destruição de Jericó, a minha casa e a minha família. E aí o acordo é fechado, e aquela mulher é liberta, e ela entra na genealogia de Jesus.
O pensamento do pai era um, o pensamento dela se tornou outro, mas o pensamento de Deus para ela era: você vai ficar em Jericó, você vai ter um tempo em que você vai andar segundo a tua vontade, vai contrariar a vontade dos teus pais, mas vai chegar um tempo em que a minha vontade, em que os meus pensamentos acerca de você vão mudar, vão transformar a tua existência, vão mudar o teu futuro, vão quebrar as maldições, e você vai viver uma vida abençoada, a partir do momento em que encontra-se com Jesus. Por isso, todas as vezes que você vem à igreja, venha para buscar a Ele, venha para adorar a Ele, venha para ter um encontro com Ele, porque cada encontro com Jesus, algo muda na minha e na tua vida. Cada momento em que Ele se manifesta, algo extraordinário acontece. Os meus caminhos são mais elevados do que os vossos caminhos. Os caminhos que o Senhor tem para mim e para você são mais altos. Eu acho lindo quando o povo de Israel sai do Egito, depois da 10ª praga, praga dos primogênitos, e morre o primogênito dos animais, o primogênito de tudo que tinha vida, o primogênito morre. E morre o primogênito de Faraó, e morre o primogênito de cada família. E se conserva com vida os primogênitos de Israel. As famílias de Israel não são atingidas por causa do sangue nos umbrais e na verga da porta, nas laterais e em cima da porta tinha ali sangue aspergido que protegia. O sangue era de um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem nada. Era um cordeiro puro que estava ali simbolizando o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário, e aquilo impediu que a morte entrasse na vida do povo de Israel e nas famílias do povo de Israel. E quando isso acontece, a Bíblia diz que Faraó mandou o povo ir, e eles conseguem sair dali abençoados, com riqueza, ganhando presentes dos egípcios, e de repente eles vão sair, e a Bíblia diz no capítulo 13, versículo 17, e Deus, quando tirou o povo do Egito, não os conduziu pelo caminho dos filisteus, que era bem mais perto, aleluia, para que eles não vissem a guerra e voltassem, mas Deus conduziu eles pelo caminho do deserto, que era mais longe, que era talvez mais difícil, que talvez era intransponível, mas Deus os conduziu pelo caminho do deserto. Há caminhos, aleluia, que eu e você não entendemos, que Deus coloca nós para caminhar e andar. Há caminhos que vêm para nós tomarmos decisões, e a gente tem que andar por aquele caminho que você não está entendendo, porque você foi direcionado pela palavra, pelo Espírito Santo e pela circunstância para aquele caminho. Mas Deus está dizendo: eu estou te conduzindo pelo deserto, mas não vai faltar pão, não vai faltar água, não vai faltar roupa, não vai faltar calçado. A roupa vai crescer, o calçado vai aumentar, e vocês vão atravessar o deserto, e eu vou cuidar de vocês, eu vou mandar carne, aleluia, eu vou fazer milagres e maravilhas no deserto, eu vou dar os mandamentos no deserto, porque na hora da prova, meu irmão, é que você vai entender o real significado da palavra de Deus. É na hora da prova e do deserto, é lá no caminho que você talvez não queria passar, é que Deus vai mostrar para você o quão poderosa é a sua palavra, o quão poderosa é a sua promessa, e o quão Ele está trabalhando em favor da tua vida, aleluia. Fica de pé na presença do Senhor Jesus. Sabe, Salomão vai dizer: há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o fim deles são caminhos de morte. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. A palavra de Deus vem ao meu coração nesta noite, ao teu coração. Qual é o pensamento que você está seguindo? Qual é o caminho que você está tomando? Em que caminho nós estamos andando? Em que voz que a gente está obedecendo? Obedecemos a voz dos outros? Obedecemos a nossa consciência, a nossa mente, o nosso intelecto? Ou obedecemos a voz do Senhor, a palavra do Senhor? Ele quer que nós nesta noite saímos daqui dizendo: Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu quero saber a tua direção para a minha vida.
Eu quero andar no teu caminho. O salmista diz que o caminho do Senhor é perfeito, a palavra de Deus é provada, e é um escudo para aqueles que nele confiam. A palavra de Deus, aleluia, o caminho de Deus é perfeito, é um escudo que vai cuidando você. Aleluia. Você sabe aquele caminho no meio do mar que abriu no Mar Vermelho? Na passagem do capítulo 14, no versículo número 26 ou 28, vai dizer assim: e as águas eram como um muro à sua direita e como um muro à sua esquerda. Eu fico fascinado, pastor Silas, pastor Edson, porque não tinha caminho no mar, e Deus abre um caminho para eles passar no meio do mar, e eram como um muro à sua direita. O que o muro faz? O muro protege, o muro esconde, aleluia, o muro dá segurança, aleluia, à sua direita e à sua esquerda. E eles atravessaram, aleluia, naquele caminho. Eles atravessaram pelo meio do mar, e os egípcios disseram: nós vamos entrar também. Mas tem caminho que é para você, que não é para outros. Tem caminho que Deus vai dar para você. E se você fizer como Abraão, levar o Ló, lá no meio do caminho você vai ter que dispensar o Ló. E dizer: Ló, escolhe, se tu for para a direita eu vou para a esquerda, se for para o sul eu vou para o norte. Porque Deus escolheu para você aquele caminho. Deus te chamou para trilhar naquele caminho. É um caminho de prosperidade, é um caminho de vitória, é um caminho de bênção. Os pensamentos de Deus são pensamentos para cuidar de você, não por alguns dias, mas até o arrebatamento, até o dia que Ele te buscar. O pensamento que Ele tem é dar sustentabilidade para você viver uma vida abençoada em todas as áreas: espiritual, física, financeira, familiar, conjugal. Aleluia. Se nós fizermos o que diz no versículo 6, buscarmos ao Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto Ele está perto, nós vamos ver o caminho do Senhor, os pensamentos do Senhor. Eu quero orar com você nesta noite. Deus tem vitória para a tua vida, para a tua família. Deus tem vitória para você. Eu quero convidá-lo para vir à frente, se você desejar, para receber uma oração juntamente com os obreiros aqui no altar. Aleluia, você vai receber a oração e o milagre vai acontecer na tua vida. Eu creio que há um propósito de Deus na tua existência. Você não foi chamado, você não foi chamada, você não foi escolhido para viver uma vida de derrota, para não saber para onde está indo, o que está acontecendo. Olha, Deus quer que você ande no propósito, no projeto e no querer dEle para a tua vida, para a tua família. Venha crendo no milagre. Venha, eu vou esperar você vir, porque tem vitória de Deus para a tua vida. Tem vitória de Deus para a tua família. Tem vitória de Deus para os teus negócios e para a tua casa. Ele vai agir em teu favor. Talvez você vai tomar algum caminho que você nunca imaginou que ia tomar. Talvez você vai começar a pensar em coisas que tu nunca imaginou que iria pensar. Por quê? Porque a palavra de Deus vai tocar o teu coração. A ação sobrenatural do Espírito vai agir na tua existência, e você vai ver Deus desvendar. Sabe quando dá aquele vislumbre assim, que você não via nada, debaixo de uma cerração tão grande, e de repente o sol brilhou rapidinho, em alguns minutos, e você enxerga o horizonte, consegue ver lá longe. É o que Deus vai fazer com você. Aleluia. Os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Ele vai fazer algo na tua vida de maneira sobrenatural. Escute isso, você que está aqui na frente. Ele vai fazer algo sobrenatural. Aleluia. Milagre não tem como explicar, milagre não tem como dizer como que aconteceu. Deus vai fazer algo sobrenatural. E alguém vai perguntar como que aconteceu. Você vai dizer: eu não sei, eu estava condenado e o Senhor me libertou. O médico disse que não tinha jeito e o Senhor me deu vitória. Receba a bênção nesta noite em nome de Jesus.
Pai de amor e de bondade, nós oramos neste culto tão especial, juntamente com os obreiros que estão impondo as mãos sobre a vida dos teus servos e servas que estão diante do altar. Há reconciliações acontecendo aqui, Senhor, a vida sendo transformadas, mudadas, e eu creio no teu agir, eu creio no mover do teu Espírito. Há pensamentos sendo transformados, há pensamentos que estão sendo mudados, em nome de Jesus. Concretiza a obra na vida deste homem, na vida desta mulher, e que ela consiga crer na promessa, que ela consiga crer no milagre, que não consegue explicar, mas é milagre que acontece na vida do teu filho e da tua filha. Abençoa, Pai, nós repreendemos toda enfermidade, em nome de Jesus. Toda doença caia por terra agora, na autoridade do nome de Jesus. Que a doença deixe o corpo deste homem, deixe o corpo desta mulher, em nome de Jesus. Que haja cura, que haja restauração, para a glória do nome do Senhor. Nós oramos pelas famílias. Abençoa, Senhor, a vida familiar, conjugal e financeira. Guarda a tua igreja, prospera este homem, prospera esta mulher, para que o teu nome venha a ser glorificado. Assim nós oramos, crendo, em nome de Jesus. Seja abençoado.